Boa noite, irmãos. Eu cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Eu deixo uma mensagem esta noite, que se encontra no livro de Atos, no capítulo 5, no versículo 25 a seguir. Nesse momento, chegou alguém com a notícia: eis que os homens que recolhesses à prisão estão no pátio do templo ensinando ao povo. Então, o capitão foi com os guardas e os trouxe outra vez, porém sem violência, pois temiam ser apedrejados pela multidão. Depois de trazê-los, os apresentaram ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou: não vos ordenamos expressamente que não pregassem nesse nome? Contudo, encheis Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós a culpa do sangue deste homem. Ao que Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois às autoridades humanas. O Deus de nossos antepassados ressuscitou a Jesus, a quem vós assassinastes, crucificando-o no madeiro. Deus, no entanto, o exaltou, elevando-o à sua direita, como príncipe e salvador, a fim de dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Ora, nós somos testemunha desses fatos, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que são obedientes a ele. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Esta tarde eu meditava, pedi a Deus uma palavra, quando o Senhor me deu esse texto, que se encontra no livro de Atos, quando os apóstolos foram presos, porque eles estavam pregando o Evangelho. Quando você lê esse texto, você vai ver que houve perseguição, a perseguição muito grande, porque eles faziam a vontade do Pai. Portanto, amada e querida igreja do Senhor, quando vier a perseguição, quando vier as lutas, lembre-se, nós não somos perseguidos porque somos pobres ou porque somos pretos. Não, nós somos perseguidos porque somos servos, porque procuramos fazer a vontade daquele que nos chamou, daquele que nos deu a salvação, através do sangue de Jesus que foi vertido no Calvário, através daquele que foi crucificado no madeiro, quando a Bíblia diz ali: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O Senhor Jesus se fez maldito por cada um de nós, para que nós possamos viver em plena harmonia com Ele, e após esta vida termos um lugar no céu ao lado do Senhor, porque como o Senhor Jesus diz na palavra dele: na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, mas eis que vou para vos preparar um lugar. Então o Senhor já preparou esse lugar para nós. Quando você estuda a palavra de Deus, quando você começa a meditar, você vai ver que o Senhor fala que ele vai se apartar no dia do juízo, no dia ali do juízo final, ele vai apartar os bodes das ovelhas, colocará uns à sua direita e outros à sua esquerda, e aos que estão à direita ele dirá: vinde, bendito do meu Pai, possuir o reino que para vós está preparado desde a fundação do mundo. Então, irmãos, tem um reino preparado para nós, mas para alcançar esse reino, Satanás vai lutar de todas as maneiras para impedir que nós chegamos lá, e como ele não tem como impedir a nossa passagem, ele não tem como impedir a nossa caminhada, ele vai usar as autoridades mundanas, ele vai usar o povo lá fora para tentar nos impedir, ele vai usar pai, ele vai usar mãe, ele vai usar marido, ele vai usar presidente, governador, prefeito, todo tipo de autoridade que ele puder usar, ele vai usar para tentar nos impedir. Mas a palavra do Senhor também nos diz no livro de Isaías, no capítulo 43, versículo 13, operando Deus, ninguém impedirá. Então nós servimos esse Deus, igreja, nós servimos um Deus que faz a diferença, nós servimos um Deus que cura, que transforma, servimos um Deus que liberta, servimos um Deus que faz o que for necessário para entregar a nossa vitória. Verdadeiramente, como diz Lucas, nós servimos o Deus do impossível. Então, irmãos, como foi naquele dia, quando aqueles discípulos foram presos porque pregavam, se você continuar lendo o texto e o contexto, você vai ver que quando eles chegaram ali, que eles estavam dispostos a crucificar, dispostos a maltratar novamente os discípulos, chegou aquele homem ali, Gamaliel, e falou para eles acerca de alguns homens que haviam apresentado ali,
Teudas, Judas, algumas pessoas que tinham se levantado como se fosse alguém e conduzido após ele muitas pessoas. Mas quando aqueles homens morreram, as seitas acabaram. E ele falou para aqueles homens: olha, se for dos homens aí essa seita, vai acabar. Agora, se for de Deus, vocês serão pegos lutando contra Deus. Então, irmãos, esta é uma palavra que você tem que ter ela no seu coração, na sua mente, no seu dia a dia. Que quem peleja contra você, não peleja contra a tua carne, porque a luta não é contra a carne e sangue, mas peleja contra Deus, porque a palavra de Deus diz que aquele que toca em nossas vidas, como se tocasse a menina dos olhos do Senhor. Portanto, irmãos, vamos confiar, vamos acreditar e não vamos abaixar a nossa cabeça por causa dos homens. Vamos curvar a nossa cabeça diante do Pai, porque sempre vai levantar alguém contra a obra, sempre vai levantar alguém contra a presença de Deus na tua vida. Mas tenha certeza que você está fazendo a vontade do Senhor, que você está andando na direção do Senhor. Ah, porque profeta? Não, não é profeta que falou, não é porque fulano ou ciclano falou, não, é a sua consciência limpa para com Deus, que você está caminhando no centro da vontade de Deus, que você não está andando por propósito do seu maldito coração, você não está fazendo nada para agradar a sua carne, a sua carência, as suas dificuldades, a sua pobreza. Não, você tem que ter a certeza que você está caminhando numa direção para fazer a vontade de Deus, que o nome de Deus está sendo glorificado através da sua vida, porque quando você caminha nessa direção, a palavra de Deus deixa muito claro lá no livro do profeta Jeremias: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Aí se prevalecer, Deus te garante a sua vitória. Prevaleceu contra a tua carne, mas não prevalecerá contra o teu espírito. Prevaleceu contra a tua carne, mas não prevalecer contra a tua alma, porque ela tem um lugar garantido com o Pai. E nem todos morrem, então, porque quando chega a hora do Senhor fazer, Ele fará a tua vitória, te fará erguer, Ele te coloca por cabeça e não por cauda, mas no tempo dele. Existe uns que Deus coloca lá em cima, e existe outros que Deus permite descer a sepultura, mas o importante não é se desceu ou se não, o importante é você ter a certeza da sua salvação, é você ter a certeza que tudo que está acontecendo na sua vida é porque você está fazendo a vontade do Senhor, é porque você está caminhando na direção do Pai. Porque se você ler esse texto, você vai ver que os discípulos saíram glorificando e exaltando a Deus, porque eles foram dignos de sofrer afronta, eles foram dignos de receber, de serem perseguidos por causa do nome do Senhor. Então, irmãos, quando pelejar contra ti, não preocupe com quem está pelejando contra ti, preocupe com quem está do seu lado, preocupe em fazer a vontade de Deus, preocupe em fazer com que o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida, porque da mesma maneira que perseguiram os discípulos, antes de perseguir os discípulos, perseguiram os profetas, e sempre vai ter alguém que vai levantar no seu caminho contra a tua caminhada. Quando eu falo sobre isso, sempre me vem à memória o profeta que foi chamado pelo rei Josafá, porque Acabe estava lá com 400 profetas, profetizando na vida dele, para ele ir à peleja, para ele ir naquela guerra, porque eles viam que Deus estava dando ele a vitória. O filho de Quenaana fez um chifre, e ele de ferro, e saía arrancando e cavando a terra, e profetizando que Acabe iria destruir aquele povo, como aquele chifre estava fazendo, que seria despojado a terra. E aí Josafá chegou e perguntou se não havia algum profeta de Deus, mas lá já tinha 400 profetas. Então não é pela quantidade de profeta, não é pela quantidade de profecia, mas é pela presença de quem você está, é a vontade de quem você está fazendo. Aí o rei Acabe falou para Josafá que tinha um profeta, mas que não profetizava o bem acerca da vida dele. Irmãos, nós somos vasos de Deus, nós somos profetas do Senhor, e nós não temos que ficar profetizando bem, falando aquilo que agrada a parente, a amigo, a vizinho, a marido, a namorado, a esposa. Não, nós não temos que falar aquilo que agrada a nenhum deles. Nós temos que falarmos aquilo que o Senhor tem mandado falar. Nós temos que ser instrumentos da verdade, nós temos que ser um canal do Espírito Santo. Então naquele momento Josafá falou: então chama o profeta. O profeta chegou e falou: olha, vá, e o Senhor é contigo. E ele pegou e virou, Acabe virou e falou: olha, eu já te falei para falar aquilo que o Senhor mandou. E ele pegou e virou e falou para ele: olha, eu vi Israel espalhado pelos montes como ovelha que não tem pastor.
E ele não, e ele pegou, levantou e falou: olha, porque um espírito de mentira, viu um espírito de mentira na boca dos profetas, por causa da verdade, ele foi preso, por causa da verdade, ele foi ferido na face, lançou ele na prisão, mandou tratar ele com pão de angústia e água. E ele falou: olha, se você voltar em paz, então Deus não foi comigo nesta profecia. O fim da história, todos que já leram a palavra de Deus sabem. Ele foi à peleja, mas foi enganado, foi em outro carro, não foi no carro real, foi escondido, disfarçado. Quando eles pegaram o carro real, quem estava lá era Josafá. Eles falaram para ele: não, você não temos nada contra você. Nós queremos Acabe. Um arqueiro lançou uma flecha a ermo. E ela pegou no carro onde ele estava e feriu. Pegou na juntura da sua armadura e o feriu. E ele foi morto. Irmãos, nós precisamos fazer a vontade de Deus. E quando nós não estamos no centro da vontade de Deus, não adianta tentar enganar. Você pode enganar o pastor, você pode enganar o irmão, você pode enganar a todos, mas a Deus ninguém engana. Deus conhece o coração e prova a mente. Por isso que neste dia, Deus deu a vitória aos seus discípulos, deu a vitória ao seu povo, porque Deus conhecia o coração deles e a mente. E eles não estavam preocupados se eles iam ser bem vistos pelos fariseus, pelos escribas, pelos homens do sinédrio. Ele estava preocupado em fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E Deus nos chama para pregar o evangelho. Deus nos chama para anunciar as boas novas. Porque a Bíblia diz: bem-aventurados os pés daqueles que anunciam boas novas. E por isso, igreja, nós precisamos fazer a vontade do Pai. Fazer com que o nome de Deus seja glorificado. Ah, pastor, eu sou perseguido no meu trabalho. Faça a vontade do Senhor. Porque porta que Deus abre, ninguém fecha. Como diz no livro de Apocalipse, ele tem a chave de Davi. Ele abre porta e ninguém poderá fechar. Mas às vezes, irmãos, a porta que Deus abre, o adversário coloca os dele lá dentro também. Ah, mas por que Deus permite? Porque a palavra de Deus diz: nós seremos provados, como prova o ouro na fornalha. O diabo coloca lá para provar a nossa fé. Mas a palavra de Deus diz assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Persevere em jejum, persevere em oração, persevere em fazer a vontade de Deus, porque as mãos do Senhor é sobre aqueles que o buscam para o bem. Continua no centro da vontade. Ah, pastor, eu estou passando luta. Passa na presença de Deus. Espera com paciência no Senhor. Espera um pouquinho de tempo que o que há de vir virá. A promessa de Deus cumprirá na tua vida, porque a Bíblia diz que o Senhor vela para cumprir a sua palavra. Passará os céus e terra, mas a palavra de Deus não vai passar. A promessa de Deus é vitória sobre a igreja. A promessa de Deus é vitória, como ele diz ali a Pedro, quando Pedro revelou a ele: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E ele falou para ele: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você é essa igreja verdadeira, que as portas do inferno não prevalecerá. Mas se você fazer a vontade de Deus, se você permanecer na vontade do Senhor, se você não retroceder, porque a palavra de Deus diz que aquele que põe a mão no arado e volta para trás, a alma do Senhor não se compraz mais dele. E quando eu falo sobre isso, igreja, eu sempre me vejo a memória o texto do profeta Ezequiel, quando a palavra de Deus diz que aquele que praticou a justiça, se ele largar a justiça e começar a praticar a injustiça, se ele largar o caminho de santidade e começar a viver no pecado, dando lugar à carne, a palavra de Deus diz: se ele morrer dessa maneira, o tempo de justiça que ele viveu, o tempo de oração, de jejum que ele praticou, não será lembrado. Porquanto, amada e querida igreja, vamos ser como aquelas 5 jovens prudentes, que quando chegou a hora, elas tinham azeite na botija, quando chegou a hora que o noivo veio buscar, elas estavam preparadas. Vamos ser como aquelas jovens que estavam ali prontas, esperando, porque nós não sabemos o dia nem a hora em que o Senhor vai buscar a igreja, mas nós sabemos que estamos aqui nessa terra de passagem, somos peregrinos em terra estranha. O nosso lugar é na Nova Jerusalém, estamos nesta terra de passagem, mas essa passagem nós temos que andar com a passagem na mão, porque a passagem foi comprada. O Senhor Jesus já comprou a nossa passagem para a vida eterna, o Senhor já entregou a cada um a sua passagem. Guarda essa passagem, guarda esse compromisso
compromisso com Ele, porque no dia de ir para Nova Jerusalém, você já tem a passagem, e ela é de graça, porque a salvação é de graça, o Senhor Jesus te deu ela de graça, só basta você andar nos caminhos do Senhor, passai, entrai pela porta estreita, porque essa porta é o Senhor Jesus, Ele é a porta, é o único caminho que leva a Deus. O Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Você não vai a Deus como namorado, você não vai a Deus através de um esposo, você não vai a Deus através de uma esposa, você não vai a Deus através de pastor, de missionário, de obreiro, você vai a Deus através de Jesus. E para ir a Deus através de Jesus, você tem que ter uma vida de santidade, tem que ter uma vida de compromisso, não pode retroceder, não pode voltar para trás, esqueça das coisas que para trás ficaram e prossiga para o alvo, o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa salvação. O salmista diz no Salmo 91, 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa do ímpio. Então seja diferente, faça a diferença, porque a diferença é o que serve e o que não serve. Então faça essa diferença, tome posse da tua vitória, deixa Deus se iluminar, deixa Deus guiar, deixa Deus fazer a tua caminhada, fazer o teu caminho. Por quê? Porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Então deixa Ele, coloca a palavra dele na tua vida, no teu coração, como diz o salmista no Salmo 119, guardei a tua palavra na tábua do meu coração, para não pecar contra ti. Ah, pastor, porque eu perdi meus amigos, perdi meus parente, perca amigo, perca vizinho, perca marido, perca namorado, perca namorada, perca amigo, perca tudo, mas não perca a tua salvação, porque essa é eterna. Há quanto tempo? É eterno, é para sempre. E o Senhor Jesus disse que lá não haverá dor, não haverá sofrimento, e o Senhor, o Cordeiro de Deus, limpará dos olhos todas as lágrimas. Então o Senhor quer te dar esse lugar de descanso, esse lugar de repouso, mas para isso nós precisamos trilhar esse deserto, precisamos trilhar esse caminho na qual estamos aqui no caminho dos peregrinos. Por quê? Porque a nossa cidade está preparada, é a Nova Jerusalém, estamos aqui de passagem, mas vamos carimbar o nosso passaporte, irmãos, na alfândega do Senhor e entrar pela porta, e essa porta é Jesus, é Ele, o único caminho que leva a Deus, é através dele, é através da palavra, é através do manual de salvação, que é a Bíblia Sagrada. Obedeça ao Senhor, anda nos caminhos dele. Porque da mesma maneira desse texto que eu acabei de ler, que naquela noite os anjos foram lá e arrancaram os discípulos da prisão, e quando eles foram procurar eles na prisão, eles já estavam lá no pátio pregando o evangelho. Da mesma maneira será quando Satanás ir procurar o laço lá para ver se você foi pego, você está na presença do Pai, fazendo com que o nome de Deus seja glorificado e exaltado através da sua vida. Seja esse canal de Deus, seja essa alma bendita, essa alma santa, salva, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Tome posse da tua vitória, que Deus te abençoe, siga pelo caminho do Senhor, e a vitória do Senhor será sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, hoje, amanhã e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Essa é a palavra que eu deixo para vocês, que Deus abençoe, em nome de Jesus.